Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Começamos mais um Revista Brasil TVT com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo Silva. Boa noite a todos e todas que nos acompanham a partir de agora aqui no Revista Brasil TVT. Mais de 400 mil mortes no país em decorrência da pandemia da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. A triste marca de 400 mil óbitos registrados aqui no Brasil foi alcançada na última quinta-feira, antes mesmo do término do mês de abril. O Brasil é o segundo país em vidas perdidas acumuladas, atrás apenas dos Estados Unidos e também o segundo no registro de novas ocorrências da Covid-19 na última semana, ranking liderado atualmente pela Índia. Chegamos a essas marcas tão impactantes sem enxergar ou visualizar um horizonte ou medidas efetivas para conter a pandemia. Pelo contrário, o presidente Jair Bolsonaro, que deveria dar exemplos, insiste em circular sem usar máscara e causando aglomerações. No programa de hoje, vamos discutir o atual momento da pandemia no Brasil e o que está por vir com uma possível terceira onda da doença. E por falar em pandemia, nesta semana, a CPI da Covid no Senado aprovou requerimentos para ouvir todos os ex-ministros da Saúde e o atual titular da pasta. A comissão vai apurar as ações e omissões no governo de Jair Bolsonaro na pandemia. Outra questão que vamos discutir hoje é a revelação do The Intercept Brasil, que em uma série de reportagens intitulada O Cara da Casa de Vidro, sugere através de grampos telefônicos que o grupo do miliciano Adriano da Nóbrega tentou recorrer ao clã Bolsonaro no ano passado. O Revista Brasil TVT deste domingo também vai abordar as atividades realizadas em todo o país ontem, no 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Outro assunto que será pauta no programa de hoje diz respeito ao censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. O levantamento havia sido cancelado pelo governo Bolsonaro, mas nesta semana o Supremo Tribunal Federal ordenou que o governo faça. No Revista Brasil TVT deste domingo, vamos conversar com o ministro da República Popular da China no Brasil. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. E a nossa primeira convidada de hoje do Revista Brasil TVT é Lumena Furtado, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. Boa noite, professora Lumena Furtado. Prazer falar contigo. Boa noite, muito obrigada por essa oportunidade de estar falando com vocês aqui nesse espaço tão importante que nós temos hoje, de uma comunicação séria, de dois programas que nos ajudam a pensar criticamente nossa realidade. Maravilha. E, professora doutora Lumena Furtado, eu quero que a senhora já comece trazendo para a gente esse número tão impactante que o Brasil atingiu com a marca de 400 mil vidas perdidas. Este número atingido, quer dizer, alcançado na última quinta-feira. Realmente é um número que deixa a gente sem rumo, né, doutora Lumena? Então, Cosmo, eu acho que é realmente muito complicado a gente começar uma conversa nesse momento com indignação e com tristeza por 400 mil mortes, mais de 400 mil mortes, sabendo que milhares delas poderiam ter sido evitadas. A pandemia pelo Covid é um desafio mundial, mas a forma como o governo no Brasil, o governo federal no Brasil, vários estaduais, estão lidando com a pandemia é a execução clara de uma necropolítica. Nenhum respeito à vida, nenhum compromisso com a vida. Essa semana, nosso ministro da Economia disse que o problema dos serviços públicos, da política pública brasileira, é que as pessoas insistem em querer viver mais. Isso é um escárnio. E é por causa desta postura, completamente sem compromisso, que nós estamos hoje nessa escalada de mortes no Brasil. A questão dos testes foi acompanhada, né, por todo mundo, em várias matérias, enfim, o atraso, o descompromisso do Brasil com o ritmo de testagem no ano passado, que não nos permitiu fazer um planejamento adequado do enfrentamento da pandemia. E agora, o jeito como o governo federal está lidando, já também desde o ano passado, com a aquisição das vacinas,
com a organização do processo de imunização. Um país que foi o primeiro do mundo no seu programa de imunização, hoje passa essa vergonha de estar com 4% da população, de fato, com as 2 doses da vacina. Então, é um momento muito triste, um momento que nós não podemos naturalizar as mortes. São tantos números por dia que, às vezes, tem um receio que a gente naturalize e a gente trate cada morte que aparece como algo inevitável. Nós temos que colocar nossa indignação fortemente contra as ações do governo e dizer que essas mortes são absurdas. Professora Lumena, como a senhora bem pontuou, a morte é o efeito mais direto, mais evidente da pandemia da Covid, mas há outros efeitos bastante devastadores, o agravamento das desigualdades sociais, por exemplo, da miséria, também a fome aumentando cada dia mais. E sobre isso, gostaria de saber com a senhora sobre uma pesquisa coordenada pela senhora em territórios vulneráveis. Conta pra gente quais foram esses territórios, em quais cidades foram e quais os resultados que a senhora pode trazer para a gente. Acho que essa questão que você coloca é muito importante, porque a pandemia, ela é uma pandemia que pega todos, né? Todo mundo está com medo, todo mundo está inseguro, mas os efeitos dessa pandemia são absolutamente diferentes de acordo com a forma de vida da população. Essa pesquisa que você referiu foi uma pesquisa coordenada por mim, do Lascaux, na Unifesp, mas que envolveu 6 campos da Unifesp, em 5 cidades, o campus Zona Leste, o campus São Paulo, em Diadema, Osasco, Guarulhos e na Baixada Santista. E 60 dos pesquisadores eram moradores, pessoas de movimentos sociais dos territórios que nós pesquisamos. Tinha o território da Zona Central, conhecida como Cracolândia, tinham favelas, tinham cortiços, tinham Minha Casa Minha Vida, uma diversidade de territórios atravessados pela dificuldade de manter a vida dentro da pandemia. E essa pesquisa visibilizou questões que você já colocou também, né? A gente fez um inquérito nutricional que mostrou que 79% das pessoas vivem em situação de insegurança alimentar. Segurança alimentar, gente, não é um termo técnico. É você acordar e não saber o que vai comer, não saber se vai ter comida para dar para o seu filho, não conseguir comer aquilo que você precisa para ter uma vida minimamente saudável. Aumentou a violência, porque as mulheres passaram a ficar em casa e a violência doméstica contra a mulher e a criança aumentou. A maior parte das mulheres, quase todas, a grande maioria das famílias que a gente pesquisou, as mulheres é que são as únicas que estão ali para poder coordenar o processo de sobrevivência daquela família, elas perderam o trabalho, então o acesso à renda, o acesso ao trabalho diminuiu para essa população sem nenhum apoio do Estado. Onde está o lugar para aquela criança ser cuidada enquanto a mulher trabalha? Então a dificuldade de acesso ao trabalho também apareceu como um componente fundamental. Não adianta falar, fique em casa, se a gente não tem o Estado dando condições para que aquelas pessoas possam ficar em casa. O aumento da fome, como eu estava dizendo, é hoje talvez a questão mais urgente. Essa semana ainda teremos reunião com os movimentos sociais a partir da pesquisa para podermos trocar as experiências que cada um deles está fazendo. Quem está segurando hoje nos territórios vulneráveis o enfrentamento ao aumento da fome são os movimentos sociais e os moradores dos territórios. As empresas, as grandes organizações ajudam aqui, diminui depois a ajuda ali, mas quem está permanentemente fazendo esse enfrentamento são os movimentos sociais. E a gente tem que saber disso, dar visibilidade a isso, e quem puder se engajar e apoiar esses movimentos sociais fará toda a diferença. Também a questão do acesso à informação tem sido uma questão importante para que as pessoas possam acreditar no que está acontecendo. E você ter um governo federal que nega a pandemia, né, que fala desde o início que é uma gripezinha, e fala que as pessoas estão morrendo, né, como falou essa semana, como se fosse assim, uma constatação informal, isso faz com que as pessoas se confundam. Isso também apareceu na nossa pesquisa. Essa dubiedade de informações dificulta as pessoas terem uma decisão de se protegerem. Elas vão criando, pela informação desencontrada, por autoridades como o presidente, ministros, falarem coisas absolutamente sem fundamento, elas vão ficando inseguras em saber de fato o que deve ser feito para enfrentar a pandemia. Portanto, é uma pandemia que acelerou, ampliou e está ampliando cada vez mais a desigualdade absurda que já temos no Brasil. Agora, professora Lumena, também tem um outro detalhe que esta pandemia também evidenciou e escancarou país afora, né? Além dessa questão da insegurança alimentar, da questão da moradia, também trouxe à tona aí a questão da saúde mental
dos trabalhadores, das trabalhadoras, da população como um todo, principalmente das crianças. Como que a senhora pode falar para a gente sobre essa questão no que diz respeito à saúde mental das pessoas nessa pandemia? Olha, essa questão é muito importante você estar abordando, porque na nossa pesquisa, por exemplo, a gente tinha também um território de classe média, que estava sendo pesquisado junto com os 16 territórios com maior vulnerabilidade. O único ponto, a única consequência da pandemia que aconteceu em todos os territórios, inclusive na classe média, foi um enorme aumento das questões ligadas à saúde mental. Então, o sofrimento mental está presente no conjunto da população, claro, e com intensidades diferentes, com agravamentos diferentes, né, de acordo com as possibilidades de enfrentamento da pandemia sociais e econômicas de cada pessoa. Mas esse tema da saúde mental, ele é um tema transversal a toda a população, que não está tendo do poder público a ação necessária para poder apoiar a população na vivência desse sofrimento mental. Nós temos que ampliar, nós temos no SUS, por exemplo, uma rede de unidades básicas de saúde, uma rede de centros de atenção psicossocial, os CAPs, que podem ser fortalecidos, que podem ser ampliados na sua equipe, para que possam atender de uma forma ainda mais ampla as pessoas que precisam de acolhimento na área de saúde mental. Esse sofrimento, ele tem muitas coisas que o atravessam, né? A proximidade da morte, a perda de pessoas queridas, o medo de morrer, né? No caso de várias populações, sem saber como é que vai comer no dia seguinte, o aumento da violência, o aumento da insegurança. Nós temos, por exemplo, desocupação acontecendo durante a pandemia para populações que estão morando já em situação precária. Isso causa uma insegurança, né, que com certeza amplia vários sofrimentos mentais. Então, cuidar das questões emocionais, ter políticas públicas que possam acolher com mais qualidade as pessoas que estão em sofrimento mais importante, tem que ser uma exigência nossa para todo o poder público federal, estadual e municipal. Nós temos que conseguir fazer uma articulação coletiva para isso. E além do que o poder público pode fazer, cada um de nós pode também ficar atento a nós mesmos. Às vezes a gente demora a perceber que está num sofrimento importante. Então, reconhecer isso é uma coisa que ajuda a buscar ajuda, que ajuda a você poder falar do que você está sentindo. E também a gente ter a sensibilidade de olhar para aqueles que estamos próximos e perceber mudanças na pessoa, sem culpabilizar a pessoa por estar com menos energia, sem culpabilizar a pessoa por não estar dormindo. Muitas vezes, aquilo que a gente chama, né, dos sintomas do sofrimento psíquico, emocional, mental, eles não são reconhecidos como algo importante de ser cuidado. Então, a gente tem que também estar atento, pessoalmente, ao nosso entorno para poder ajudar a reconhecer e enfrentar esse problema. Professora, queria falar agora de algo mais amplo e ir para um aspecto internacional por conta da situação da Índia, né? São 200 mil novos casos da Covid na Índia por dia, muito por causa do afrouxamento, da flexibilização de eventos, por exemplo. O que se diz, analistas, né, ponderam que o presidente não é uma figura negacionista, no entanto, tem ido a eventos públicos, de certa forma dando um mau exemplo. É possível a gente fazer uma analogia com o que acontece, o que está acontecendo aqui no Brasil, com o elemento pior, né, com o plus de que sim, temos uma figura no governo federal que é negacionista? Claro, e essa questão, esse desafio que traz a pandemia, né, porque é claro que todos nós queremos que a economia possa voltar a crescer, que possam abrir estabelecimentos comerciais, que as pessoas possam voltar a trabalhar, mas estamos vivendo um momento tão agudo, né, tão intenso do crescimento das mortes, que é fundamental que agora esse esteja balizador. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele trabalhou com ocupação de UTI, né, de um modo a média do Estado. Então, enquanto vários municípios estavam com mais de 100% de ocupação, outros estavam com menos. Então, a média acaba dando um número, entre aspas, um pouco mais aceitável. E acabou liberando, né, a necessidade do isolamento muito antes do que seria indicado por uma pressão econômica. Então, os governos vão ter que aprender a administrar essa pressão econômica com a urgente necessidade de fazer ações que possam salvar vidas. Acho que a Índia é um exemplo, né? A gente também está vivendo no Brasil agora, já vários especialistas falando que pode estar chegando uma terceira onda se a gente continuar com essa forma
fragmentada, desarticulada de cuidar da pandemia. Temos o governo federal, que não só nega, se só negasse para deixar essas coisas acontecerem. No ano passado, o governo federal não executou 6 bilhões que estavam previstos para a pandemia. 6 bilhões. Precisando de abrir UTI, precisando de respirador, precisando de vacina, e o governo federal não executa nem aquele recurso que tem, que já é muito menos do que precisa. Então, nós estamos vivendo um momento em que, além de negar, o governo federal trabalha para não enfrentar a pandemia, para não dar conta de cuidar das pessoas, porque para ele as vidas não valem a mesma coisa do que a gente está falando aqui que vale. É uma necropolítica que faz morrer. Isso a gente tem que todo dia estar lembrando, para poder não naturalizar e não achar que é assim que tem que ser. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade, mas a maior responsabilidade são dos governos. Eu tive pessoas na pesquisa que falaram assim, eu posso escolher, então, entre morrer de fome e não ir trabalhar, ou morrer de Covid. Então, eu prefiro não morrer de fome e tentar não pegar o Covid, indo trabalhar no ônibus lotado, no metrô lotado, que isso também não foi cuidado, pelos governos que deveriam cuidar. Então, é uma situação que a Índia está sinalizando da importância da gente estar, de fato, cuidando das formas de abertura. Alguns países da Europa também viveram isso, de abrir e depois ter que fechar, mas alguns fizeram de uma forma muito mais organizada. E estamos num país onde cada governo municipal, cada governo estadual está fazendo de acordo com as suas questões, sem uma condução colegiada e muitas vezes sem reconhecer que nós não estamos numa fase decrescente. Não estamos numa fase que dá para a gente relaxar. E, infelizmente, mesmo estando subindo o número de mortes, já estamos prevendo a possibilidade de uma terceira onda. Professora Lumena, a senhora tocou num ponto muito importante, que é sobre essa possível terceira onda que já começa a assombrar milhões de brasileiros. Pois bem, nós não temos ainda um plano efetivo desde a primeira onda para combater e frear a pandemia no Brasil. A segunda onda veio de forma avassaladora e agora especialistas e cientistas já afirmam que se nada for feito agora, a gente pode chegar ao ano que vem com 1 milhão de mortes. Eu queria que a senhora discorresse sobre essas possibilidades, sim. Se não trabalharmos agora, de imediato, para conter essa pandemia, se esses números podem realmente chegar a ser alcançados aqui no Brasil. E olha só, nós temos um país que não está vacinando, uma coisa que a gente sabe fazer, o SUS sabe fazer 60 milhões de vacinação por mês, estamos fazendo menos de 500 mil por dia. O ritmo da vacinação, ele é bastante responsável por ter uma terceira onda. E agora com a questão da Índia que vocês citaram, a Índia é produtora do IFA, que é aquele elemento fundamental para poder fabricar a vacina, com certeza ela vai parar de exportar. Então, na velocidade que ela vinha fazendo. Então, nós temos uma situação de uma vacinação no ritmo absurdamente pequeno. Nós estamos prevendo uma dificuldade, inclusive, de aquisição de insumos para a vacina. E isso, se for no ritmo que a gente está agora, só vamos conseguir imunizar a população no ano que vem, março do ano que vem. Ou seja, esse nosso ritmo de vacinação está contribuindo para a possibilidade de uma terceira onda. Além disso, o segundo aspecto, já falamos dele, que é essa abertura da circulação das pessoas sem a proteção necessária pela pressão econômica. E a terceira questão é que, importante da gente dizer aqui, é que tem um jeito também de ajudar a cuidar melhor das pessoas antes que agrave, que é investindo na rede básica, nas unidades básicas de saúde, do Sistema Único de Saúde, que estão presentes em todos os municípios, investindo na vigilância também nos territórios, para que a gente possa cuidar das pessoas antes que agrave. Porque se eu não cuido das pessoas antes que agrave, elas já chegam no hospital no estado crítico, clínico, e com isso a gente tem uma pressão sobre o UTI muito maior e vai ficando aí uma roda viva, onde as pessoas acabam não conseguindo nem acessar o UTI. Outro dia estavam comemorando aqui ter 400 pessoas só na fila de UTI. Isso é um absurdo. Ninguém pode ficar na fila da UTI. Significa provavelmente uma chance de morrer muito maior. Então nós temos que forçar o enfrentamento da pandemia também valorizando o atendimento básico no Sistema Único de Saúde, ampliando essas unidades, reforçando, abrindo mais tempo, reforçando o trabalho nos territórios, para que a gente possa estar com as pessoas antes que elas já estejam numa situação muito difícil de cuidar.
Bom, e com isso, dou aqui por encerrada essa excelente entrevista com a professora Lumena Furtado, do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. Mas antes, quero aproveitar, só porque um dos temas que a gente falou aqui foi da fome, para lembrar você que está nos acompanhando que doe. A gente já falou dessa campanha aqui no Revista Brasil TVT, www.temgentecomfome.com.br. Não podia deixar de aproveitar antes de te agradecer muito, professora. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. Eu quero terminar só dizendo que com tudo isso a gente não pode perder também a esperança e a poesia. E Manuel de Barros diz, a Paula Carolina diz que a gente não deve desistir nunca, porque a gente tem mais estrada no coração do que medo na cabeça. Vamos enfrentar juntos esse governo genocida e a pandemia. Com certeza. Obrigado, professora. Pessoal, nesta semana, a CPI da Covid-19 no Senado aprovou requerimentos para ouvir todos os ex-ministros da Saúde e o atual titular da pasta do governo Jair Bolsonaro. A comissão vai apurar ações e omissões deste governo mediante a pandemia aqui no Brasil. E para falar com a gente sobre os trabalhos da CPI, conversamos agora com a senadora pelo Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, do PROS. Olá, senadora Zenaide Maia, prazer falar com a senhora. O prazer é meu, tudo bem? Falar da CPI agora, eu terminei de estar assistindo uma live com as comunidades indígenas. Eles apavorados, que são mais de 53 mil casos e mais de 1.065 óbitos, a gente sabendo que existe subregistro, né? Não tem como não ter subregistro aí. É tanto que os grandes grupos da mídia resolveram mostrar todo dia a estatística, porque a gente sabe que é o subregistro. Eu sou médica de formação, fui secretária de saúde e sei como isso funciona, meus amigos. Boa tarde. Perfeito. Senadora, esta semana, na aprovação dos requerimentos para ouvir aí pessoas, testemunhas, enfim, agentes envolvidos diretamente, né, com a pandemia, que são os ex-ministros da Saúde, o atual ministro e também o diretor-presidente da Anvisa, teve um bate-boca aí na comissão. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente aí os bastidores de tudo isso e as expectativas dos trabalhos daqui para frente. Olha, a gente sabe que o governo está querendo atrapalhar desde o início, que ele não quer que tenha essa pandemia. Porque, inclusive, o filho foi para lá, eu não sou membro, mas a gente combinou a bancada feminina que nós vamos estar presentes. Nós escolhemos 3 para estar presente lá e opinar. O que eu queria dizer aqui, gente, que não tem como o presidente Bolsonaro não ser declarado um genocida. Porque a gente sabe que um país cuidar de uma pandemia é grave, mas ele deliberadamente, ele resolveu declarar guerra à ciência, não assumiu a coordenação geral. Ao invés de comprar as vacinas antecipadamente, como o mundo fez, porque se alguém sabe que a população mundial chega a quase 8 bilhões de pessoas, no mundo essa vacina ia ser disputada. Ele não quis as vacinas, ele não... Olha, gente, eu vou dizer a vocês, a imprensa nacional tem um papel mais importante nessa pandemia do que Bolsonaro. Você já ouviu falar que se tem uma pandemia durante mais de um ano, com índice de mortalidade elevado e não tenha uma campanha publicitária orientando, educando as pessoas de como prevenir? E não vai ter, gente. Porque eu sou da comissão da Covid, eu perguntei assim, é difícil para o senhor, ministro, porque se o próprio presidente, como o senhor vai pagar uma campanha e pedindo para não se aglomerar, para usar máscaras, para usar a higienização das mãos, se o seu presidente mostra o contrário e prega o contrário? Então, essa comissão, o governo vai fazer de tudo para atrapalhar, mas está perdendo todas as batalhas. Não pode dizer que não é uma coisa imparcial, que é, mas as provas são muito, muito robustas.
contra Bolsonaro. Temos provas robustas contra Bolsonaro, grande. Então, negou a gravidade da doença, da pandemia, depois brigou com a ciência, ao invés de comprar vacina, comprou medicamentos sem eficácia terapêutica comprovada. E outra coisa, gente, não existe essa história de não ter estudo. Eles queriam aqueles requerimentos que vieram do Palácio do Planalto, que eles queriam aprovar, era para chamar alguns profissionais que dizem que esse kit preventivo da Covid existe. Mas vai ser uma lista disso aí. E outra coisa, atrasou o auxílio emergencial, que ele sabia que isso é um auxílio emergencial. Dificilmente aquelas pessoas que são ambulantes iam ficar dentro de casa. Atrasou o repasse de influenciar para as micro e pequenas empresas o financiamento, que elas são responsáveis por mais de 70% dos empregos formais desse país. E quando chegou dezembro, ao invés de repetir o mesmo que o Congresso tinha feito em 2020, deixou esse povo com fome durante 3 meses. Vocês estavam falando aí de uma campanha, e eu queria aproveitar aqui, Maria Tereza e Cosmo, para dizer algo que chama atenção nesse país, e eu venho dizendo. Nós somos um dos maiores produtores e exportadores de alimentos no mundo. Toda propaganda a gente vê que a gente alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. E nós temos de 30 a 40 milhões de brasileiros morrendo de fome. Como entender? É difícil entender isso, né? Como entender? E as pessoas solidárias, mesmo aqueles que ganham pouco, estão indo se vacinar quando tem vacina e levam 1 quilo de alimento. Mas voltando para a Covid, eles vão insistir. Nós temos lá 4 governistas, né? 2 oposição e outros independentes. E mesmo quem não é da Covid, como a gente tem direito à voz, como eu tenho, da CPI, quem não é da CPI, como eu não sou membro, mas nós vamos instalar, nós temos direito à voz. Então eu lhe digo, amigo, apesar desse vai e vem do governo ir e voltar, o governo tem muito medo dessa CPI, porque o julgamento, se ele for julgado como intencionalmente, eu queria dizer que o presidente Bolsonaro foi intencionalmente que ele faz isso. Ele queria a tal da imunidade de rebanho, ou seja, que as pessoas morressem quando a gente sabe que é a vacina. E mais grave, a gente tem lá na CPI que apurar não só o que já passou, mas o que está acontecendo, que continua acontecendo. Senadora, queria perguntar um pouco sobre a articulação política, um pouco dos bastidores dessa CPI, porque a gente sabe que ela começou envolta em algumas polêmicas, e uma delas foi a campanha bolsonarista contra o senador Renan Calheiros, que acabou ficando com a relatoria, mas enfim, foi alvo aí até de bate-boca mesmo no Senado com alguns bolsonaristas, apoiadores do presidente. A que a senhora atribui, né, esse canhão virado ao senador Renan Calheiros, e como isso repercutiu internamente no Congresso, no Senado e mesmo no andamento dos trabalhos da CPI? Olha, eu não sei lhe dizer, mas o que eu vi ali, principalmente, é que o Renan é um cara altamente preparado. Ele sabia onde ir buscar. Então, o governo queria tudo menos Renan numa relatoria dessa. Então, a importância de Renan, aquilo ali não é só porque ele é do maior partido, o MDB, que tem 15 parlamentares, mas mesmo quem era da oposição, a gente da oposição, achou que tinha que ser Renan. Porque para a CPI tem que ter gente preparada. Porque do jeito que o governo faz aquilo ali, você vê, eles ainda tentaram tirar Renan mesmo depois, quer dizer, uma intervenção direta numa decisão do Congresso Nacional, querendo fazer isso com o Supremo. Então, é a capacidade de Renan, que conhece os trâmites, que já viu muitas CPIs
e sabe como o governo iria se manifestar. Então, a retirada de Renan é principalmente por isso aí, não tenho dúvida. Senadora, os trabalhos também, quer dizer, na mesma sessão que aprovou o requerimento para ouvir os ex-ministros da Saúde e o atual titular da pasta também, foi aprovado o requerimento para ouvir também o diretor-presidente da Anvisa, né? E aí a Anvisa, que está no centro das atenções aí por conta da aprovação de imunizantes, a aprovação de medicamentos, esses quando começam a aparecer, enfim. Qual a sua expectativa em relação ao presidente da Anvisa nos trabalhos da CPI? Olha, ele é um contra-almirante, né? Você sabe que é um contra-almirante. A maioria dos cargos de saúde foram ocupados por generais, comandante, contra-almirante. Então é o seguinte, chamou a atenção, é um contra-almirante. Então o que eu queria dizer é que chamou a atenção o seguinte, lembra quando eles pararam o trabalho da Coronavac? Alguém Sim. que tinha cometido um suicídio e o Butantan, usando a ética, não ia dizer isso. E o cara não foi... Ele tomou, não foi nem a vacina ativa. Foi o outro que não tem nada. Usou o soro fisiológico, por exemplo. E eles botaram aquilo para atrasar. Eles tentaram. A gente sabe que tentaram. Sabe por quê, gente? Eu queria dizer que se o governo tivesse o mínimo interesse em ter vacina, nós temos 2 parques de vacina, nós já fomos os maiores produtores de vacina da América Latina e ele tirou todos os investimentos. Tirou os investimentos. Como é que o Brasil está com pires na mão, com o Instituto Butantan, com a Fiocruz, e ainda ficou propaganda. Ali quando eles dizem não é para politizar, ali foi politizado. Agora eu queria chamar a atenção para a Sputnik, que isso também vem à tona na CPI. A vacina Sputnik, eu tenho o maior respeito pela Anvisa e tudo. O que chama a atenção da Sputnik é que tem vários países usando a Sputnik V e essa dificuldade de apresentar papel, de apresentar tudo. E com a Sputnik, outra coisa, ele vai ter que responder porque ele só quis comprar o mínimo de vacina com o consórcio COVAX Facilite da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, intencionalmente, eu não tenho dúvida que isso vai ser provado. O presidente da República, intencionalmente, não quis salvar o povo brasileiro. Ele optou para comprar uma briga com a ciência, não assumiu a coordenação, trocou de ministro, qualquer ministro que desafiasse, que quisesse seguir a ciência, ele tirou. Então, eu acho difícil ele se sair bem. Agora, como você diz, vai ter um jogo grande ali, porque o governo tem a base mesmo dele é grande, mas na CPI está difícil aprovar, até porque o povo está com um olhar direto nessa CPI, como se diz, para ver quem é culpado pelos mais de 400 mil mortos. Agora, eu queria declarar aqui para vocês isso. Com certeza, nós teríamos bem menos mortes. A maioria dessas mortes foram de mortes evitáveis. Falta de oxigênio, falta de leito de UTI, falta de uma campanha publicitária grande mostrando, porque se vocês da mídia mostravam, fique em casa, não aglomera, ele faz o contrário. E ele é um líder, uma pessoa que foi eleita pelo povo, então ele incentiva as pessoas a se aglomerarem. E depois culpa. E essa queda de braço com governadores e prefeitos, isso foi longe demais. Então é um presidente, sinceramente, que não respeitou nenhuma regra, não mostrou nenhum respeito, e a CPI vai mostrar isso aí, não tenho dúvida. Senadora, sobre esse tema do oxigênio, me lembra, claro, me remete evidentemente a Manaus, que também foi já objeto de alguns requerimentos nessa semana. Mas me chamou a atenção particularmente que eles demoraram, né, os integrantes da CPI demoraram ali quase meia hora para discutir se ia pedir para o prefeito esclarecimentos, para o governador ou para os dois. E aí o presidente falou, gente, mas por que a gente não pede para os dois? Enfim, deu a impressão de um certo embaralhamento ali, de uma bateção de cabeça.
cabeça. Minha pergunta sobre isso é o seguinte: esse certo desacerto de rumos nesse momento inicial da CPI da Covid é normal e isso pode atrapalhar de alguma forma o andamento dos trabalhos? Olha, desde o início que eu não acredito que daqui para frente vai ter sempre 2 parlamentares ali que foram, 2 ou 3 que vai querer impedir requerimento, não chamar ninguém e dizer a hora. E queria dizer o seguinte: o fato deles incluírem como outra CPI para investigar governadores e prefeitos que receberam recursos do governo federal, isso naturalmente na CPI ia chegar. Aí eu cito o exemplo de Manaus. Citar o exemplo de Manaus. É claro que quando for chamado o ministro, vai ser chamado também o governador e o prefeito da capital. Isso naturalmente ia chegar. Isso aí foi mais uma manobra que o governo fez para não ter a instalação da CPI. Senadora, eu queria que a senhora trouxesse aí uma palavra para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, para a população em geral, porque o que a população pode esperar dos trabalhos nessa CPI, uma vez que a gente parece que não tem, essa pandemia não tem fim no Brasil. Eu queria que a senhora trouxesse uma palavra para os brasileiros em relação do que eles podem esperar nos trabalhos da CPI. Olha, nós temos que esperar. Eu digo que a gente está precisando muito conjugar o verbo esperançar, porque já ficou definido que essa CPI não vai só olhar o que passou. A gente está presente. Por exemplo, ontem a gente aprovou no Senado a quebra de patentes, que o Brasil se recusou a fazer, mesmo sendo um pedido de 2 países do BRICS, que ele faz parte. Então, o povo brasileiro não pode perder a esperança. Mas, principalmente, eu queria dizer aqui, não vacile. Muito vírus circulando está criando novas cepas. Nós estamos vendo isso aí. Então, nós não vamos conseguir vacinar a quantidade de pessoas, de brasileiros e brasileiras, em tempo hábil para evitar. Então, enquanto isso, por favor, evite se aglomerar. Use máscara, higienize as mãos e mais. Cobrem do Congresso Nacional agilidade no apoio às micro e pequenas empresas para manter os empregos e cobre do Congresso Nacional um auxílio emergencial justo, gente. R$150, R$100 um botijão de gás. Então, vamos cobrar isso e vamos parar tudo que não seja isso. E o povo tem um papel fundamental de cobrar isso do Congresso Nacional. Tá certo. Recado dado. Muito obrigada. Essa foi a senadora pelo Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, do PROS. Senadora, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Maria Tereza. Obrigada, Cos. Vocês do TVT, isso é muito importante. Parabéns a vocês. Vocês são responsáveis. Se existe alguém nesse país, fora o governo, que está salvando vidas, são vocês, porque informação é poder. E é isso que vocês estão dando ao povo brasileiro, empoderando e eles fazendo, dando visibilidade, e eles fazendo o que vocês, que têm credibilidade, dizem para eles fazerem. Perfeito. Obrigado, senadora. Pessoal, o Revista Brasil TVT conversa agora com o ministro da República Popular da China no Brasil, senhor Jin Hongjun. Boa noite, senhor Jin Hongjun. Seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Estão a ouvir? Sim, tudo bem, estamos ouvindo. Prazer falar com o senhor. E eu queria que o senhor trouxesse para a gente, falasse para os nossos telespectadores também e ouvintes da Rádio Brasil Atual, que propostas a China apresentou na Conferência de Líderes sobre o Clima desta semana. Na cimeira semana passada, sobre o clima, o nosso presidente, Sua Excelência, presidente Xi Jinping, apresentou uma proposta importante. A sua ideia geral é justamente construção de uma comunidade de vida entre o homem e a natureza. Proposta essa que tem 6 elementos
fundamentais, ao meu entender, o que é concretamente uma coexistência harmoniosa entre o ser humano e o ambiente, o desenvolvimento verde, uma melhor gestão e também uma abordagem centrada nas pessoas. E quinta, portanto, um princípio de multilateralismo e, por último, o sexto, o princípio de responsabilidade comum, porém diferenciada. Ao meu entender, a proposta do meu presidente tem 3 palavras fundamentais que eu gostaria de sublinhar. A primeira é justamente a sustentabilidade. Nós temos que manter ou procurar um bom equilíbrio entre o desenvolvimento humano ou todas as atividades da humanidade e a proteção do nosso ambiente. O que não é nada fácil. Aí é preciso manter esta coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza. A segunda palavra, no meu entender, é justamente a inovação. A inovação no sentido de não só de abordagem ou introduzir altas tecnologias, novas tecnologias, mas sim também de novos conceitos, de sensibilizar a população no sentido de mudar um pouco o nosso modo de vida, até a maneira de ser, de até revolucionar a nossa forma de consumo, de consumir menos ou consumir de uma forma mais ecológica. E a terceira palavra que eu gostaria de sublinhar é justamente a justiça, visto que é importante travar esta batalha que não se pode falhar, porque nós só temos apenas uma planeta que é a nossa aldeia global. E para alcançar este objetivo é preciso juntar todas as mãos. Daí é preciso justiça, juntar as mãos, justiça no sentido de todos os aldeões desta aldeia global devem participar nesta importante batalha e as decisões importantes têm que ser tomadas por todos, não por um grupo de países ou por um país. Daí é preciso respeitar o princípio de multilateralismo, o verdadeiro multilateralismo, não o multilateralismo que se baseia apenas em alguns países, ou um pequeno grupo de países, mas sim de todos os países neste planeta, e também este princípio de responsabilidade comum, porém diferenciada. Também se fala nesta batalha comum, é preciso que os países envolvidos apoiassem efetivamente por seus meios financeiros e tecnológicos aos países em via de desenvolvimento, visto que os países nórdicos têm o know-how que efetivamente sabem melhor lidar com os problemas da poluição, daí de mãos dadas podemos ir à frente para conseguir esta vitória que é imprescindível para todo o nosso planeta. Ministro, como é o atual planejamento chinês para a redução das emissões de carbono na atmosfera? Efetivamente, a China lançou uma meta bastante ambiciosa, nós consideramos, é que para atingir o seu pico até 2030 e também para alcançar a sua neutralização até 2060. Tendo em conta a escala do país, que a China é o maior país do mundo e também é um país em via de desenvolvimento, eu considero pessoalmente que não é fácil avançar este objetivo, visto que para um país em via de desenvolvimento tão populoso como a China, que tem 1.400 milhões de população, nós temos uma tarefa extremamente árdua de desenvolvimento. Acabamos, no ano passado, com a pobreza total do país, de população. No entanto, o país continua a ser um país em via de desenvolvimento, em que uma grande parte da população continua a ter
um nível de vida menos desejável do que o povo quer. Daí, por um lado, nós queremos efetivamente alcançar a aspiração do povo no sentido de melhorar o seu nível de vida. Por outro lado, também queremos que conservasse o nosso planeta, no sentido de progredir, mas de uma forma mais ecológica. Daí, eu também gostaria de sublinhar que, conforme o que tem passado e o que está previsto pelos países desenvolvidos, o tempo que leva de pico de emissão para neutralização costumava levar mais tempo, entre os 40 anos até 70 anos, em que a China, no entanto, a China apresentou uma proposta e uma meta mais ambiciosa, no sentido de utilizar apenas 30 anos para alcançar o objetivo de neutralização. E também gostaria de sublinhar outro ponto. Nós, quando a China promete, nós temos o hábito de cumprir. Ao longo da história de cerca de 70 anos, pouco mais de 70 anos de existência da República Popular da China, a China sempre tem honrado o seu compromisso. Nós honramos o compromisso, visto que nós já estamos a atuar, já começamos a abordagem, não só, mas sim fora os mãos das ações. E, efetivamente, nós já começamos a implementação dessas medidas. Nós introduzimos, efetivamente, nas 3 áreas. Primeiro, tentamos controlar a emissão, o que é a primeira coisa a fazer. Nós utilizamos os meios financeiros, meios legais e também meios de mercado para poder, efetivamente, controlar, para chegar o mais rápido possível ao seu pico de emissão. E essa é uma vertente que eu gostaria de dar já agora alguns dados. Nós esperamos que para cada unidade de PIB o consumo de energia cairá 3,5% nos próximos 5 anos. E também a emissão de dióxido de carbono diminuirá 18% nos próximos 5 anos. E até 2030, a emissão de CO2 diminuirá 65% em relação ao ano 2005. Daí eu digo, é extremamente ambicioso esta ambição e numa segunda área, numa segunda vertente que nós apostamos fortemente na inovação. A inovação não só, como eu já disse, a inovação da conscientização das pessoas, mas sim também na inovação tecnológica. Além das novas tecnologias para melhorar, revolucionar a nossa área, a nosso setor de produção industrial, agrícola, mas também utilizando efetivamente os novos meios, tais como a Big Data, portanto, os grandes dados, a internet industrial, o 5G e também a inteligência artificial para poder revolucionar toda a nossa indústria, a nossa força de produção. Também uma terceira área é justamente o que o Brasil está a fazer. Nós vamos apostar fortemente nas energias renováveis. Portanto, nas energias limpas, como a energia hídrica, eólica e fotovoltaica. São 3 as áreas que nós já começamos a fazer e, baseando nesses planos e nessas ações, nós estamos convictos de que a China vai certamente cumprir a sua promessa e honrar a sua promessa até 2060. Se for possível, se com todos os esforços, até podemos alcançar estas metas antes do tempo estabelecido. Ministro, e sobre a produção de automóveis e veículos elétricos lá na China? A China, como sabe, já é o maior mercado de automóveis a nível mundial. A China produz e também vende os carros tradicionais
o maior número. Mas também sobre carros elétricos, a China também é o líder mundial. Portanto, nós começamos muito tarde, apenas nos recentes 10 anos é que a China começou efetivamente a ter este crescimento muito acelerado dos carros elétricos. Nos últimos 10 anos construímos uma maior indústria de veículos elétricos e também o seu maior mercado de consumo. A frota desses veículos na China já superou a marca dos 4 milhões, metade total mundial. Portanto, 50% do que nós temos ao nível mundial. O seu volume de vendas da China é o maior do mundo há 5 anos consecutivos. Metade dos carros elétricos e 90% de ônibus e caminhões elétricos existentes no mundo foram comercializados na China. O país também é líder mundial na capacidade produtiva de baterias e tem quase 50% das patentes mundiais em carregamento rápido e sem fios. Também tenho aqui alguns dados que prevê-se que até 2025 as vendas de veículos movidos a novas energias corresponderão a 20% da comercialização de todos os veículos. E em 2035, o ônibus elétrico será um destaque nas vendas, de maneira que o transporte público ficará totalmente eletrificado. A China e o Brasil já desenvolveram parcerias neste setor. Cada vez mais, as empresas chinesas como a BYD, uma empresa muito famosa na China, estão investindo no Brasil. E hoje em dia, automóveis chineses com emissão zero já estão circulando nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e outras cidades brasileiras. Esses ônibus, caminhões, táxis e monorails movidos à energia elétrica oferecem ao público alternativas de mobilidade mais confortáveis e ecológicas, contribuindo para a construção de um sistema de transporte de energia limpa no Brasil. Ministro, muito obrigada pela presença. Ouvimos o ministro da República Popular da China no Brasil, o senhor Jin Hong-jun. O senhor fala muito bem português, ministro. Muito obrigada pela presença. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Xie. É um grande prazer falar com vocês. Portanto, os meus melhores cumprimentos para os telespectadores e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Xie. E agora, claro, a gente vai para um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Pessoal, ontem, no 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, foram realizadas várias atividades em todo o Brasil. Vacina para toda a população, emprego digno e auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia foram os principais motes do evento. E para conversar com a gente sobre essa questão, nós falamos agora com Wagner Freitas, vice-presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. Boa noite, Wagner Freitas, seja muito bem-vindo. Boa noite, Zac. Boa noite, TVT. Boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso, Wagner. E eu quero que você traga para a gente exatamente como que se deu essas atividades aí em todo o Brasil. A Central Única dos Trabalhadores, com demais centrais aí em um ato unificado, realizou um grande evento, uma live com artistas, intelectuais e também os ex-presidentes da República. Eu queria que você falasse para a gente de toda essa movimentação. Foi um sucesso. O que a gente queria, o que nós conseguimos mesmo, era fazer um 1º de maio que representasse as demandas dos trabalhadores, por saúde, por emprego, por democracia, por salário, pelo Fora Bolsonaro, que é o grande problema que nós temos dessa pandemia, além do coronavírus, é o Bolsonaro. E o 1º de maio conseguiu unificar muita gente defendendo essas bandeiras, né?
pela vida, pelo emprego, pelo salário, pelos R$ 600, pelo auxílio emergencial, né, pelo Fora Bolsonaro. Isso foi extremamente importante, foi muito grande e eu espero que dê uma repercussão, no dia de hoje, maior ainda, para a gente conseguir todos os objetivos do 1º de maio. Wagner, e o que você pode dizer para a gente sobre os ataques aos trabalhadores que continuam por parte do governo federal, que agora anunciou novas medidas de flexibilização de direitos trabalhistas, inclusive permitindo novamente, assim como a gente viu o ano passado, reduções de salário? Já tem um ataque primordial que é a vida, né? Um governo que não cuida da vida das pessoas, que diz que o coronavírus é gripezinha, quem sofre com isso é o trabalhador, é o pobre, é a mulher, é o índio, é o negro, que são trabalhadores na periferia que sofrem com isso. Então essa já é a pior perseguição que ele faz. E agora ainda a redução dos direitos trabalhistas, né? E cada dia ele anuncia uma redução maior, é um governo Bolsonaro absolutamente comandado pelos patrões, pelos interesses dos patrões. É um governo que só veio para retirar direitos dos trabalhadores, acabar com a contratação, por exemplo, entre os sindicatos e as empresas. O governo Bolsonaro entende que tem que ter uma contratação entre o trabalhador e a empresa, sem a participação de sindicato. O que acontece com isso? O trabalhador não tem direito. Então hoje é todo mundo com essa carteira verde e amarela, que na realidade é uma carteira para tirar direitos, todo mundo trabalhando de graça, ou não trabalhando, ou desempregado. O pessoal que é do setor público, uma perseguição enorme às nossas empresas públicas, querem fazer a reforma administrativa, que na realidade é entregar as nossas empresas públicas na mão da iniciativa privada. Então é um governo que precisa ser cessado, precisa ser paralisado. O 1º de maio ele contribuiu muito para isso, para demonstrar que nós temos inclusive ação, além da classe trabalhadora, para impedir que esse governo continue fazendo tantos retrocessos para os trabalhadores no Brasil. Ô Wagner, agora, em um momento tão crucial como essa pandemia veio que assola não só o Brasil, mas o mundo inteiro, outros países já começam a dar sinais de recuperação, mas aqui, ao invés de políticas efetivas para garantir o emprego, garantir a renda dos trabalhadores, nós vimos totalmente ao contrário, né? Ataques aos trabalhadores e nenhuma preocupação, por exemplo, em garantir auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia. Wagner, como que é a mobilização dos trabalhadores nesse momento de pandemia, que tem toda essa questão de restrições por distanciamento social para conter a contaminação? Como que é a mobilização e como vocês estão trabalhando essa questão no dia a dia? O importante é ressaltar que sem a vacinação e o distanciamento social não tem combate à pandemia. Esse genocida fica dizendo que o distanciamento social não combate a pandemia, né? Isso não é verdade. Agora, distanciamento social para os trabalhadores e para os sindicatos não é imobilismo. Nós estamos fazendo várias atividades virtuais. Nós acabamos de realizar, por exemplo, nos bancários, uma greve na Caixa Econômica Federal, uma greve pela questão dos salários salariais referentes à Caixa Econômica Federal. Nós estamos fazendo enfrentamento na Petrobras, estamos fazendo enfrentamento nas empresas privadas, estamos fazendo vários tipos de greves e enfrentamentos virtuais com a linguagem que é a linguagem moderna. O que nós queremos mesmo é que os trabalhadores fiquem em casa com auxílio emergencial, com seus salários pagos, para poderem proteger sua vida e de suas famílias. Agora, não tenho dúvida nenhuma que a linguagem, o jeito de fazer mobilizações, terá que ser muito diferente do que era antes da pandemia. Porque ela vai continuar, porque não tem ação do governo para que ela melhore, e, portanto, os trabalhadores não podem ficar de braços cruzados vendo seus direitos sendo retirados. E os sindicatos mantêm a mobilização virtual, as mobilizações que podem ser feitas agora até a gente conseguir passar por essa pandemia e retomar o normal, que o retomar seria com movimentação de rua muito forte, muito grande, que a gente não está conseguindo fazer hoje. Wagner, neste 1º de maio, nesta live que você mencionou, ficou muito marcado a questão do pedido de unificação das lutas. Então, minha pergunta agora vai na direção seguinte. Tudo bem, sabemos que a defesa da vida, a vacina é fundamental e a questão do próprio auxílio emergencial de R$600, que as centrais sindicais tiveram uma atuação muito presente no ano passado para conseguir essa vitória. Mas a pergunta é a seguinte: quais as lutas urgentes e unificadas neste momento, na sua leitura? Para não deixar passar a reforma administrativa, que é uma questão que vem assola e atenta contra o Estado brasileiro. Essa é a primeira coisa importante que nós teremos que conseguir agora. É não deixar passar
nenhuma legislação além do que já passou que retire mais direitos trabalhistas. Não deixar passar nenhuma legislação que atente contra os sindicatos. É importante deixar claro, nós achamos que os sindicatos são instrumentos de luta da democracia e dos trabalhadores. E quando você tem atenta contra os sindicatos, está atentando contra os trabalhadores. Nós queremos que seja valorizado o auxílio emergencial de R$600, e mais do que isso, que a gente tenha aí uma rápida passagem pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, de políticas que ampliem a garantia do trabalho, que não permita que você tenha trabalho indecente, trabalho sem garantia, como tem, por exemplo, essa carteira verde e amarela. Nós estamos negociando e discutindo e exigindo no Senado Federal, no Congresso, que volte a discutir a legislação trabalhista. Que os trabalhadores voltem a ter direitos de carteira assinada, que os empregos não sejam empregos precários. Isso unifica todo mundo. E essa é a unidade que nós pregamos ontem no 1º de maio. Wagner, desde o começo da pandemia, a Central Única dos Trabalhadores, seus sindicatos filiados, enfim, em todo o Brasil, disponibilizou as suas sedes para arrecadar alimentos, né, para combater a fome da população, nesse momento tão delicado, onde milhões de brasileiros não têm o que comer e também milhões de brasileiros têm insegurança alimentar. E eu sei que a Central Única dos Trabalhadores não se furta a solidariedade nesse momento. Eu queria que você trouxesse para a gente aí como é que está essa questão de arrecadação de alimentos, das centrais, da Central Única dos Trabalhadores e dos seus sindicatos filiados. A solidariedade é um valor básico da classe trabalhadora. Os sindicatos foram criados com a ideia de solidariedade, de ajuda mútua entre companheiros. Então, arrecadar alimento faz parte do papel da CUT, dos seus sindicatos. Todas as nossas sedes estão liberadas para fazer as campanhas de arrecadação de alimentos que a CUT faz, que as demais entidades fazem, para que agora, que o governo não liga para quem tem fome, a CUT liga para quem tem fome. As nossas entidades estão abertas para ser posto de vacinação no Brasil inteiro e à disposição do poder público para ajudar na vacinação das pessoas. O SUS, que é um programa público que nós mantivemos através da nossa força, os trabalhadores do SUS são ligados aos sindicatos e todos eles estão fazendo o seu papel, né, nesse momento difícil de manter a saúde das pessoas. Então, solidariedade é a palavra-chave do que significa sindicato, sindicalismo, o que significa CUT. E estamos com todas as campanhas. Vocês podem procurar, os sindicatos, a Central tem a campanha, ela se engaja na campanha dos movimentos sociais, ela se engaja em campanhas de ONGs e todas aquelas que arrecade alimento. A semana passada mesmo, eu estive aí junto com o Sérgio Nobre, no sindicato, no Sindicato dos Químicos do ABC, onde uma doação de toneladas e toneladas de alimento aconteceram por ação do Sindicato de Químicos junto às das empresas químicas. Isso que é solidariedade, para as pessoas não passarem fome e para as pessoas aí sim a vida poder voltar ao normal. Wagner, e para a gente já ir concluindo, você mencionou, né, a solidariedade como uma expressão da essência do movimento sindical, mas sabemos também que a presença da rua, a luta da rua é importante. A gente falou um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade por conta da pandemia. Eu queria saber qual a esperança ou ainda a expectativa para que se voltem as passeatas, as lutas na rua dos movimentos sindicais. Eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma que essa ação do Bolsonaro para não ter vacinação, essa ação do Bolsonaro para não ter combate nenhum à pandemia, tem muito a ver também com o fato dele sufocar a sociedade de poder se manifestar nas ruas pela saída dele. E outra coisa que tem muito a ver, que o Bolsonaro não faz as coisas sem querer, tem a ver também com ele ir limitando ou impedindo as pessoas de comparecerem para votar em 2022. Eu sei que parece estar longe, mas é isso. Se você não vai tendo solução para a pandemia, as pessoas também não vão comparecer à votação em 2022. E aqueles que estão convencidos pela falácia do Bolsonaro vão. Então, quando o Bolsonaro faz o que faz, ele impede o movimento de rua, que ele sabe que o movimento tem que ser de massa, o movimento tem que ser latente, tem que ser na rua, para devolver os direitos dos trabalhadores e para tirá-lo. Ele sabe que enquanto tiver pandemia, além das pessoas estarem morrendo por conta da não ação dele, elas também têm dificuldade de expressar-se como a gente acha que tem que fazer para derrubá-lo.
E ele sabe também que a eleição dele, por exemplo, ele é candidato em 2022, com a pandemia acontecendo, é muito mais facilitada, porque ele tira a possibilidade de quem quer votar nele votar contra nele e votar contra ele. E é por isso que nós estamos trabalhando para que tenha resultado na pandemia, que a gente possa passar pela pandemia e ter a reabertura da economia. Automaticamente aí você vai ter movimentos de massa para falar do salário, para falar porque tem muito desemprego e vai ter mais desemprego ainda, e aí sim nós vamos ter a possibilidade de ter o fora Bolsonaro e o Brasil voltar a crescer. Ô Wagner, durante a semana toda, né, por conta do 1º de maio, que foi ontem, né, o Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a Central Única dos Trabalhadores, já se adaptando a esse atual momento de pandemia, né, por conta das restrições, organizou uma série de eventos com lives durante toda a semana, que culminou no 1º de maio ontem, né? Como que foi essa série de atividades virtuais que vocês realizaram no decorrer da semana? A gente tem que desenvolver essa ideia de que a rua é aqui, né? A rua, obrigatoriamente, não tem esse sentido de ser especificamente naquele espaço físico da rua. A rua pode ser por via virtual, a rua pode ser numa live, a rua pode ser numa live. A rua, a comunicação que nós temos que fazer entre nós vai ter que ser diferente do que foi antes, né? Mesmo que depois da pandemia, eu acho que a nossa comunicação, o jeito da gente se expressar, não vai ser como era antes. A CUT realizou várias lives, a CUT realizou, além das lives que organizaram o 1º de maio, que foi ontem, a CUT tem organizado as campanhas salariais dos trabalhadores de maneira eletrônica, utilizando a internet como instrumento de luta dos trabalhadores. É uma adaptação que a gente vai ter que ter. E acho que esse é o aprendizado que fica dessa desgraça que é a pandemia, que é a nova forma, a nova linguagem para a gente atender um número maior de trabalhadores, trazendo a rua para onde a rua tem que estar, que é perto da gente, usando a internet como comunicação de expressão de massa em prol dos trabalhadores. É isso que a CUT tem feito. Perfeito, recado dado. Com isso, quero agradecer demais a participação de Wagner Freitas, vice-presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Wagner, muito obrigada pela presença aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima. Valeu pela TVT, instrumento de luta, defesa da imprensa democrática. Obrigado para todos e para todas. Abraço. Um abraço. Pessoal, o The Intercept Brasil trouxe esta semana uma série de reportagens intitulada O Cara da Casa de Vidro, que sugere, através de grampos telefônicos, que o grupo do miliciano Adriano da Nóbrega tentou recorrer ao clã Bolsonaro. Para repercutir esta questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Adi Damus, ex-presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro e também ex-deputado federal pelo PT do mesmo estado. Boa noite, doutor Adi. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, aqui, companheiros e companheiras da TVT. Prazer é todo nosso, viu, doutor Adi Damus? E eu quero que o senhor exatamente repercutir, conversar com o senhor essa questão dessa série de reportagem aí do The Intercept Brasil. O que chama muita atenção é que começa a misturar poder do Estado, poder alternativo, que é o que sugere essas reportagens. O que você pode falar para a gente de tudo isso, doutor Adi Damus? Olha, essas reportagens do Intercept, elas revelam um quadro gravíssimo, né? Que nós, sobretudo quem é aqui do Rio de Janeiro, sabe das ligações, né, do chamado clã Bolsonaro com essas margens, essas franjas, né, marginais do Estado, da sociedade, chamadas de milícias. A milícia, pelo menos aqui no Rio, é o verdadeiro crime organizado, porque ela tem um pé no Estado, né? Ela tem policiais, ela tem bombeiros, né? Operando à sombra, né, do Estado e oferecendo no seu mistério, no seu exercício, né, de dominação, oferece serviços, né, oferece proteção. E, na verdade, ela é uma força opressora, né, em comunidades pobres, aqui na cidade do Rio e em diversas localidades aqui do estado do Rio de Janeiro. E o clã Bolsonaro tem ligações íntimas, né, antigas, com esse submundo, né?
É bom lembrar que o chamado 04, atual senador Flávio Bolsonaro, quando deputado, homenageou esse Adriano da Nóbrega, né, com a mais alta honraria da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes. Familiares, parece que a mãe e a irmã já trabalharam no gabinete aí, ou do pai, ou do Flávio, enfim. Então há uma ligação intensa, uma ligação antiga, né, dos Bolsonaro com essas franjas aí milicianas. E o Intercept, nessas reportagens, né, mostra que após o assassinato aí quer dizer, após a morte, né, não sei se em combate, enfim, esse episódio também ainda não foi devidamente contado com transparência, né, a morte lá do capitão Adriano em confronto com a polícia militar baiana, houve tentativa de contato, ou se contatou efetivamente, né, o presidente da República. Né? É o que os grampos conduzidos aqui pelo Ministério Público do Rio de Janeiro mostram. Né? Então isso é gravíssimo. Isso tem que ser investigado. Doutor, o professor José Cláudio Alves, que é especializado em estudar milícias, no ano passado chegou a dizer que o ex-PM Adriano da Nóbrega, abre aspas, era o arquivo vivo do caso Marielle Franco. Vamos lembrar, Marielle Franco foi assassinada em 2018, crime esse que foi chegado aos executores, mas ainda não aos mandantes. Minha pergunta é, o senhor acredita que essas descobertas podem jogar luz também a essa relação do assassinato, da morte, melhor dizendo, do ex-PM do BOPE, miliciano Adriano da Nóbrega, e o assassinato de Marielle e o envolvimento possível, algum tipo de envolvimento do clã Bolsonaro? Olha, se houver investigação séria, investigação como deve ser, pode sim. Agora, o que nós estamos vendo, pelo menos o que revelam as matérias do Intercept, né? O Ministério Público do Rio foi quem captou esses diálogos e diálogos. O entorno do capitão Adriano, policial da ativa, amigos baianos, um casal, né, que teria abrigado o capitão Adriano quando ele já estava foragido, falando em entrar em contato com Bolsonaro, né, com o homem da Casa de Vidro. E o nome do Bolsonaro, ao ser mencionado, o Ministério Público parou com as interceptações e recomendando ao juiz que nós renovasse. É fato, é correto dizer, né, que o presidente da República tem o chamado foro privilegiado e ele pode ser investigado, ao contrário do que muitos pensam, mas só pode ser investigado pelo Procurador-Geral da República, né, pelo Ministério Público Federal. Agora, o procedimento é esse, num assunto de tamanha gravidade, em que o Ministério Público do Estado simplesmente interrompe as interceptações, não toma uma providência, ao que se sabe, segundo a matéria, esse material não foi ou ainda não foi remetido para a Procuradoria-Geral da República e não se sabe como é que estão essas investigações. Né? Estão sob sigilo? Tá bom, mas segundo a matéria, né, ouvindo fontes do Ministério Público Federal, lotados na Procuradoria-Geral da República, não há nenhum registro de que esse material tenha sido remetido ao Procurador-Geral da República. Então haverá investigação, né, vai-se até o fim nessa investigação, diálogos que revelam a possibilidade objetiva, né, de o presidente da República estar ligado a grupos milicianos, grupos de extermínio, né, de banditismo puro e simples. Isso será investigado ou não será investigado? A matéria acaba
gerando uma interrogação, essas matérias do Intercept. Doutor Waldir Amus, a se confirmar tudo isso que o The Intercept Brasil vem trazendo aí nas suas reportagens, nessa série de reportagens, é chocante porque leva a crer, é um Estado paralelo dentro do Estado original democrático de direito. E aí a minha pergunta para o senhor e como ficam as instituições mediante a tudo isso? Em se confirmando, claro. Pois é, e Estado paralelo e com a peculiaridade gravíssima, né, de possivelmente o presidente da República ser um integrante desse Estado paralelo. Quer dizer, ele integra o Estado formal e, ao mesmo tempo, o Estado paralelo. Então, isso tem que ser esclarecido, né? Isso, de fato, é uma ameaça ao Estado democrático de direito. Quem é aqui do Rio de Janeiro, né, como eu, o quadro político aqui, ele é marcado intensamente pela presença desse fenômeno que você chamou de Estado paralelo. Aliás, chamou corretamente, né? Territórios demarcados, né, em que praticamente tem que ter um passaporte para entrar, né, nesses territórios. E a política dominada, um setor hegemônico da política dominado por esse Estado paralelo. Então, na verdade, na ambiência política, as relações, né, o enfrentamento partidário, por exemplo, ele é específico aqui no Rio. Não se dá entre partidos, né? Partidos de oposição, partidos do governo, partidos adversários. É um enfrentamento com crime. Quem faz política aqui tem que levar isso em consideração. Quem pretende se candidatar aqui a cargos, sejam proporcionais, sejam majoritários, tem que levar isso em consideração. A presença decisiva dessa franja ou desse Estado paralelo, né, nos rumos da política do Estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo. Doutor, queria saber agora uma avaliação mais política, da conjuntura política com relação a essa situação. Claro, as revelações do The Intercept são um elemento a mais, né, um ingrediente a mais. Como estamos dizendo aqui, há algum tempo, toda a questão do suposto envolvimento do clã Bolsonaro com grupos milicianos ronda, né? Ronda ali investigações, também reportagens jornalísticas. A rejeição do presidente Jair Bolsonaro ao presidente Jair Bolsonaro já soma quase 60%, 57%. Mas há ainda 35% de apoiadores, de pessoas que parece que não se importam com a situação do país, com essas revelações, com toda essa relação. Queria saber ao que o senhor atribui esses 35% de pessoas que continuam apoiando o presidente Jair Bolsonaro, que parecem defender, né, o presidente com essa pecha de messias que, de certa forma, ele criou, e se esses todos os elementos trazidos agora com a reportagem do Intercept podem abalar essa estrutura do presidente que já vem sendo abalada por conta da pandemia. Olha, bom, primeiro nós temos que verificar qual é a ressonância que essa matéria do Intercept tem para além do Intercept, além das chamadas bolhas, né? As bolhas do chamado campo de esquerda, campo progressista, né? Eu não sei, eu há muito tempo, né? Eu não sou mais espectador aí de jornais da grande mídia, né? Nem leitor, nem espectador. Eu não sei se essas matérias repercutiram. Me parece que não. Eu só tomei conhecimento dessas matérias pelo Intercept. Eu não vi isto sendo repercutido da maneira como merecia ser repercutido, pela gravidade, né, do que essas matérias trazem. Então, isso explica, em parte, né, o fato de haver essas bolhas que não se conseguem romper com elas, né? Pode explicar, em parte, esse apoio que Bolsonaro ainda tem, né, na sociedade, que, apesar da desgraça que significa seu governo,
continua, né? E, do meu ponto de vista, é um apoio altíssimo, né? Que o sustenta até 2022. O Brasil é um imenso cemitério, né? É um país destroçado em todas as suas dimensões e, ainda assim, né, o presidente da República age como se nada tivesse acontecendo e com esse apoio, que nós temos que destrinchar mais, né? É saber até onde, de fato, qual é o núcleo irredutível, né, desses 35%. Eu não posso acreditar que 35% da população brasileira apoia esse sujeito dessa maneira, como aparentemente essas pesquisas demonstram, né? Deve ter aí um núcleo menor, de fato, de apoiadores que vão com ele até o fim, né? Mas isso é algo que nós vamos ter essa CPI aí agora, né? O que essa CPI... Ela vai revelar o que todos nós já sabemos, mas vai revelar de uma forma sistemática, detalhada, né? Vai ter uma narrativa com começo, meio e fim, né? Mostrando, espero eu, o que foi, qual foi a atuação e quais foram as ações e omissões, né, desse governo na pandemia, porque já há um consenso, né, de que boa parte dessas mortes, a grande maioria das mortes e dos contágios poderiam ter sido evitados se o governo tivesse enfrentado a pandemia como ela deveria ser enfrentada. Mas, ao contrário, é um governo aliado do vírus, é um governo que promoveu, incentivou essa pandemia. Doutor Wadi, não é à toa que o ministro da Fazenda chama de egoístas os que querem viver 100 anos, querem viver mais de 100 anos. Absurdo. Doutor Wadi, o senhor tocou nesse ponto específico aí do Rio de Janeiro, né? Trouxe aí à tona essa questão política, né? E falou da pandemia. Como é que está a pandemia aí? O senhor, que é morador aí do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, fala para os nossos espectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, como é que está a situação da pandemia aí no seu estado? Olha, ainda é um estado com índices altíssimos, né, de contágio. São inúmeros os episódios de aglomeração clandestina, que a prefeitura não vem dando conta aqui na cidade do Rio de Janeiro de reprimir, né, de prevenir e de reprimir, né. Então há uma colaboração por parte de segmentos da população do Rio que simplesmente ignoram o altíssimo risco que é se expor a esse vírus, né? Não tomar os cuidados que a ciência preconiza. E eu não tenho dúvida de que o comportamento do presidente da República e a omissão do governo contribuem muito para isso, né? O presidente anda sem marcha, o presidente aglomera, chama de gripezinha, chama de marica, manda parar com mimimi. Isso influencia as pessoas, né? Até hoje o governo não promoveu uma campanha institucional, né? Quem promove são os órgãos de imprensa, né? A estatística em que nós nos amparamos, né, são produzidas pelo consórcio aí de veículos de imprensa, porque os dados do governo não são confiáveis, né? Então, aqui no Rio ainda há o risco altíssimo de contágio. Infelizmente, há um descompasso entre o governador do estado e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Mesmo as medidas tímidas da prefeitura do Rio, elas não são acompanhadas pelo governador do estado. Então, nós estamos sofrendo os hospitais lotados, né? UTIs lotadas. Nós ainda não superamos. São Paulo parece que já houve um decréscimo, né? Mas nós isso não se fez sentir ainda aqui no Rio de Janeiro. Bom, com isso, então, já sabemos, né? É hora de continuar seguindo em todos os locais as restrições de circulação, se cuidando, porque, de fato, aí o Wadi, morando no Rio, contando um pouco a realidade do Rio, a pandemia não acabou, está longe de acabar, e com isso quero agradecer muito, deputado, tua participação aqui no Revista Brasil TVT. Esse foi o Wadi Dammouze, ex-presidente da OAB Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo PT do Rio. Doutor Wadi, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, né? Estarei sempre à disposição
Sempre que chamado for. Um abraço aí a todos. Um abraço. E com isso, vou chamar mais um brevíssimo intervalo aqui no Revista Brasil TVT. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, outro assunto que foi notícia esta semana diz respeito ao censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento havia sido cancelado pelo governo Bolsonaro, mas nesta semana o Supremo Tribunal Federal ordenou que o governo o faça. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Luiz Felipe de Alencastro, que é cientista político e membro da Comissão Arnes. Boa noite, professor Luiz Felipe de Alencastro, seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, prazer falar com o senhor. E eu queria que o senhor falasse para a gente exatamente o que significa, né, não realizar o censo aqui no Brasil e o que isso pode gerar, né, em se tratando de elaborar políticas públicas, de saber estatisticamente o que a população necessita ou não necessita. Enfim, eu queria que o senhor discorresse para a gente a importância de se realizar o censo no país. O censo, a realização do censo decenal é uma obrigação legal no Brasil e em todos os países. Nos Estados Unidos está mesmo na Constituição americana. E o censo está ligado à ideia de cidadania. Cidadania no exercício do direito de voto e cidadania até na obrigação do serviço militar, que é um serviço... O serviço militar é o vínculo que se cria na concepção dos Estados nacionais, o vínculo que se cria entre a cidadania e o Estado. Isso é uma coisa importante. Há toda também uma série de consequências que eu vou falar em seguida sobre formulação de política pública, mas eu primeiro queria lembrar que o novo presidente do IBGE declarou ontem ou hoje que há possibilidade do censo ser realizado em 2022, se não 2021 já está muito em cima, a preparação do censo é muito complicada, os funcionários do IBGE estão desmotivados, porque essa notícia da suspensão do censo e da não realização do censo, sem data prevista para que ele fosse efetuado, se segue a uma série de notícias e declarações do ministro da Fazenda que desautorizam um pouco os funcionários, os especialistas e os demógrafos, falando que o censo brasileiro tinha muita pergunta, que era uma coisa... nos outros países haviam menos perguntas, mas aí ele compara com os Estados Unidos e com outros países que têm uma massa de dados oficiais que realmente podem fazer um censo mais restrito, inclusive porque os censos são regulares e há uma acumulação de dados muito grande. Isso é um elemento que não existe no Brasil e, como disse o Eduardo Rios Neto, que é o novo presidente do IBGE, disse que a declaração dele, eu cito, há um clamor e há uma possibilidade técnica para se fazer o censo. Quer dizer, eu queria lembrar, ele fala que o censo até poderia ocorrer no ano que vem. Em 1990, naquele caos criado pela reforma administrativa do governo Collor, o censo também foi efetuado com um ano de atraso. Ele foi efetuado em 1991. E há toda uma preparação que tem que ser feita, não pode ser feita em qualquer mês do ano, por causa das migrações internas no Brasil, tem que haver uma certa equivalência de datas e de circunstâncias que devem ser obedecidas entre um censo e outro. Eu queria lembrar também que o IBGE nasce
como órgão independente em 1938. Antes era uma divisão de estatística do Ministério da Agricultura até então, que o primeiro censo no Brasil, eu disse, foi realizado em 1872, depois da Guerra do Paraguai. Era um censo, então, foi a primeira vez que se teve um apanhado da população brasileira, e justamente a Guerra do Paraguai tinha mostrado que o país não sabia, o governo não sabia quantos habitantes o país tinha, e nem onde eles moravam, e a faixa de idade deles. E foi durante o Estado Novo, isso se estruturou, e é muito importante aqui salientar o papel de Giorgio Mortara, que era um exilado italiano no Brasil. Na época, a Itália tinha um governo fascista. Ele chegou aqui no final dos anos 30 e organizou e sistematizou o censo de 1940, pois o censo brasileiro nas normas internacionais, e o censo de 1940, em vários volumes, foi que deu para perceber o que era o Brasil. Eu vi várias vezes o Celso Furtado, que no ano passado se comemorou os 100 anos do nascimento dele, dizer: a minha geração, eu próprio, nós fomos conhecer o Brasil através da leitura do censo de 1940. Aí é que a gente viu a evolução, porque além de organizar o censo, o Mortara e os assessores dele recapitularam os dados dos censos precedentes, de 1872, que eu já citei, 1900 e 1920, e puderam fazer uma série de dados históricos sobre a população, sobre a cor, sobre o gênero e sobre a evolução da população nos estados, no campo e nas cidades. Quando houve, nos anos 50, então, houve o censo. Em 1960, o censo ocorreu durante a mudança para Brasília. Isso criou uma série de problemas, e o censo deu resultados bastante limitados. Não foi possível explorar a totalidade dos dados do censo, inclusive porque em 61 o Brasil virou um regime parlamentarista, houve aquela tensão toda em torno da posse do Jango, isso desorganizou o censo, e em 1970 a ditadura proibiu a inclusão do critério cor no censo, de modo que de 1950 até as primeiras PNADs, a PNAD de 76, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, é um mini-censo, digamos, não se sabia qual era a situação da população negra no Brasil. E quando apareceu isso pela primeira vez, nessas PNADs, é que se tomou consciência de que a ideia de democracia racial no Brasil era uma falácia, era uma falsidade, que o Brasil tinha progredido, a renda per capita tinha aumentado nos últimos 30 anos, mas a população negra continuava ainda numa situação muito desfavorável, ela não aumentava a qualidade de vida dela na mesma proporção que os outros contingentes da população brasileira. Houve também todo esse debate sobre distribuição de renda, decorre dos dados novos que há nos anos 1970, é um debate que decorre dos dados do censo. Sem isso não seria possível ver. Professor, queria aproveitar, desculpe interromper o senhor, professor, mas eu queria aproveitar justamente esse gancho da desigualdade, por causa do momento que a gente está vivendo, e queria que o senhor exemplificasse como a não realização do censo hoje vai afetar o dia a dia da população. Isso, sem os dados do censo, não dá para mapear o analfabetismo mais em detalhe, não dá para saber a informação sobre escolaridade, não dá para saber onde se precisam criar escolas. Isso é um dado importante.
é preciso também a situação da saúde pública, há uma série de cruzamentos que decorrem do censo, e até a administração pública. Eu queria lembrar que o censo é que serve de base para os repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Para lembrar, o Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional da União para os estados e o Distrito Federal, que é composto de 22,5% da arrecadação do imposto de renda, do imposto sobre produto industrializado. Quer dizer, os municípios e os estados não vão saber como eles vão poder organizar a administração pública. Os ex-presidentes do IBGE fizeram um manifesto dizendo: se o censo não for realizado, o Brasil se junta ao Haiti, ao Afeganistão, ao Congo, aqui ao Congo, Kinshasa, a Líbia e outros estados falidos ou em guerra civil, que estão há mais de 11 anos sem informação estatística adequada para apoiar suas políticas econômicas e sociais. Isso é a declaração de ex-presidentes do IBGE, de vários partidos, durante vários governos. Então, é um dado extremamente grave que está ocorrendo, é um fato extremamente grave, e eu espero que a sociedade, que já começou a reagir, a administração, os prefeitos e toda a administração estadual também, não só a administração federal, realize essa barbaridade que se está praticando com a administração pública brasileira. Professor, o senhor trouxe exatamente aí, discorreu para a gente e deu exemplos efetivos da importância da realização do censo, e aí a explicação de outros, do ex-presidentes do IBGE, enfim, e exemplificou isso de forma comparando com outros países. E a minha pergunta é, sabendo de tudo isso, então, por que não há um empenho, ou até o momento, enfim, desse governo, do atual governo, para que, de fato, garantir o censo, desde lá atrás, quando já tinha expirado o seu tempo, né? E não tem nenhuma vontade, parece. Ou será que é mesmo vontade de não fazer, professor? Não, eu acho que isso é uma pergunta que devia ser dirigida aos responsáveis que decidiram a anulação. A gente só pode fazer suposição. Eu não sei a razão que levou à anulação do censo, mas o que é alegado é que não tem dinheiro. Ora, isso é igual dizer que não tem dinheiro para o exército, para a energia elétrica, é igual dizer que não tem mais dinheiro para a saúde pública, com essa fala de que as pessoas querem viver muito tempo, é outro absurdo. Eu acho que isso entra nesse contexto de falta de incompetência, porque isso devia estar previsto há 3 anos, todo mundo sabe que o censo é realizado cada 10 anos, quer dizer, isso já devia estar preparado, inclusive com o apoio do Congresso. O Congresso também está se omitindo nisso. É inacreditável que tenha sido uma reação de um ministro do Supremo, na circunstância o ministro Marco Aurélio, para que as coisas se pusessem em marcha. Devia ter havido uma reação já na apresentação do orçamento desde o ano passado do Congresso, e eu acho que isso faz parte desse ambiente de arrogância e desorganização que impera no atual governo. Professor, ainda sobre essa questão de ser um projeto político, alguns analistas dizem que a manipulação do censo, a não realização, enfim, é seguir a cartilha do Steve Bannon, que indicou para governos totalitários, governos extremistas da extrema-direita, justamente essa manipulação, e ele exemplificou com a Hungria, e também com os Estados Unidos.
Eu gostaria de saber o quanto essa questão da ignorância, ou seja, o quanto manter, não colocar luz a todas essas questões que a gente debateu aqui na nossa conversa, pode ser visto como um projeto político. Não, veja bem, o caso que você citou dos Estados Unidos, e o que eu citei aqui da ditadura que tirou o critério cor do censo de 1970, é uma manipulação do censo, não é anulação do censo. Eu acho que nem pela cabeça do Steve Bannon passou isso. Você pode manipular. De novo. De novo, parou. Voltou. Voltou. O senhor parou a hora que o senhor falou assim, isso nem passou na cabeça do Steve Bannon. Pode seguir. Não sei se passou na cabeça dele, do Steve Bannon, mas é o que eu estou dizendo, mesmo para ser manipulado, o censo tem que ser realizado. Uhum. Tem que haver uma base fundamental e estruturada do censo que permita a Receita Federal, o Exército, as instituições todas do país e até os órgãos que têm colaboração com o Brasil, o Banco Mundial, a ONU, todos esses órgãos, a Organização Mundial de Saúde, tem que ter números e tem que ter dados para poder analisar e efetuar os convênios. Então, eu acho que o que ocorre aí é bem mais grave que a manipulação do censo, é simplesmente uma situação de obscurantismo e de ignorância total. Bom, e com isso, quero agradecer a participação do professor Luiz Felipe de Alencastro, historiador, cientista político e membro da Comissão Arnes, trazendo para a gente o absurdo que é a possibilidade da não realização do censo, porque censo é informação, e vimos hoje aqui no Revista Brasil TVT que informação é poder e informação pode direcionar, portanto, políticas públicas tão fundamentais nos dias de hoje. Sempre foram, mas cada vez mais por conta da pandemia. Professor, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Abraço. Abraço. Pessoal, e chegamos no momento cultural aqui no Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na quarentena. Hoje ele conversa com a cantora Rita Benedito. Lembrando, o Colibri na quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e pelo YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 260 programas, ouvindo artistas de todas as áreas. Nós também estamos acompanhando as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia, lives, lançamentos e principalmente as ações sociais de solidariedade. No programa de hoje, nós vamos conversar com Rita de Cássia Ribeiro, a cantora e compositora maranhense Rita Benedito, nascida em São Benedito do Rio Preto. Com uma carreira iniciada no começo dos anos 1980, ela tem mais de 10 trabalhos lançados de projeção internacional e sempre ligados à cultura afro-brasileira. Em meio à pandemia, ela está lançando vários singles. O mais recente é Com o Afeto das Canções, do poeta e compositor conterrâneo João Ribeiro, dividindo a interpretação com seu amigo Zé Cabaleiro. Um papo sobre o momento atual, a trajetória e as canções. O programa Colibri na Quarentena, você já sabe, vai do ar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM São Paulo e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda Rita Benedito. Eu, no primeiro momento, fiquei extremamente abalada mesmo, assim, de caramba, porque tive muitos shows cancelados, suspensos, né? Inclusive tem show ainda que está até esperando a pandemia passar para retomar, porque já tinha ingressos vendidos e tudo mais. E aí tivemos que parar mesmo, ficamos parados. Eu fiquei parada 3 meses, eu e minha irmã Elza, que trabalha comigo, que é minha empresária, nós ficamos 3 meses isolados dentro de casa, pedindo tudo, sem nem sair. Era só uma cara na janela para ver o sol. Mas, fora isso, o tempo inteiro dentro de casa e pensando o que fazer, como é que seria, o que iria acontecer, né? Então, não foi uma coisa legal, né? Foi um negócio bem difícil, mas eu sempre tive um pensamento muito claro, assim, de caramba, eu estou dentro de casa, eu tenho
que comer, eu tenho o que vestir, eu tenho uma estrutura, um equilíbrio, de certa forma, mental, espiritual, né? E físico, eu estou bem de saúde, então calma, né? Tipo assim, calma, na tormenta segura o leme, né? Deixa a tempestade passar, porque o que adianta eu me desesperar diante de uma situação? Então eu nunca frequentei uma reunião de AAs, né? Mas eu imaginava assim, sempre para mim assim, um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, calma, um dia de cada vez, que vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que vai caminhar as coisas, e por incrível que pareça, estou falando especificamente de mim, porque eu sei que o mundo fora de mim, né, externamente, estava um caos, está um caos, né? Muita gente passando fome, muita gente sem emprego, muita gente sem condição, muita gente teve que abandonar seu trabalho e ter que trabalhar em qualquer coisa, voltar para a casa dos seus pais e sem perspectiva nenhuma. Então, assim, eu disse, isso é uma coisa que me angustia muito, porque eu me sinto incapaz, né, de tentar resolver, não tenho condição de resolver o mundo todo, então fui tentar resolver o meu mundo para ver se de alguma maneira, na soma, a gente conseguiria transformar tudo junto, né? E aí eu fui me adaptando a isso, como é que a gente vai fazer? Aí veio a história da tecnologia, da internet, que todo mundo invadiu mais que nunca a tela, né, do computador e todos os esquemas que tinham de possibilidade de comunicação, que é fantástico, desde quando surgiu, que arrebatou todo mundo, né? A possibilidade de a gente estar em qualquer lugar, qualquer momento e poder falar com as famílias e poder falar com os amigos, mesmo que não seja em caráter presencial, mas a gente estava de alguma maneira junto. Então, isso também foi um grande alento. Aí corre para se adaptar a essa dinâmica, porque é uma dinâmica totalmente diferenciada, 1000 caminhos, E aí a gente descobre que todos os sistemas são muito americanizados no sentido América do Sul, e você tem que saber como é que está seu inglês e aprender como lidar com aquilo e descobrir as fórmulas todas. Muita gente não sabia lidar com isso, não tem esse hábito, essa facilidade tanto assim com a tecnologia. E eu disse, bom, agora vamos tentar nos reestruturar. E foi o que aconteceu.
seu prumo, seu próprio compasso. Se a história traça o rumo da humanidade, corresponsa meu destino é o mesmo que faço. Deixar que o mundo se dane, não. Que o amor não nos abandone, não. Deixar que o mundo se dane, não. Que o amor não nos abandone, não. Deixar que o mundo se dane, não. Que o amor não nos abandone em vão. deixar Que o mundo se dane, não. Que o amor não nos abandone em vão. deixar que o mundo se dane. E com esse clipe maravilhoso da Rita Benedito, né, que muitas pessoas conheciam como Rita Ribeiro, eu particularmente conhecia como Rita Ribeiro, a gente encerra hoje o Revista Brasil TVT. Antes de me despedir de você, agradecendo sua audiência e sua companhia, agradecer minha companheira de bancada, Maria Tereza Cruz. Mais uma vez, Maria Tereza, obrigado. Obrigada, Cosmo. Obrigada a você que nos acompanhou em mais este Revista Brasil TVT. Uma ótima semana. Se cuidem. Pessoal, e como a Maria Tereza falou, lembrando a todos, a pandemia não acabou, se cuidem. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, ao sair de casa para trabalhar, para fazer outra obrigação qualquer, muito cuidado, álcool em gel e máscara, pessoal. A pandemia vai passar e logo todos nós estaremos juntos e abraçando o que a gente ama. Por isso, se cuidem. Beijo, boa semana, até a semana que vem. Tchau!